Bom dia, meninos do nono ano. Como é que vocês estão? Meu nome é Carolina, eu sou professora de vocês e vamos para mais uma aula de cidadania. Eu estou dando continuidade com os assuntos do livro e esse é o último assunto que nós iremos trabalhar. E aí, estão animados? Nós iremos trabalhar na página 28, 29, 30. Nós iremos trabalhar a Carta sobre a Felicidade a Meneceu. É uma carta que retrata muito essa questão que estávamos trabalhando, sobre a felicidade, sobre a existência, sobre angústia e todas aquelas coisas, não é? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns apontamentos. Eu não quis escrever a carta toda aqui, então eu li a carta, e eu trouxe alguns apontamentos para que eu pudesse discutir com vocês. Então, Epícoro foi um filósofo grego reconhecido muitas vezes como o filósofo do prazer. Ele queria realmente mostrar essa felicidade. Então ele ficou conhecido como um filósofo que buscava sempre, almejava sempre alcançar esse prazer. Ele acreditava que o fim natural do homem era o prazer. Ele idealizava muito isso, essa felicidade, esse estado de vida. Para ele, apenas aqueles que conhecem a estrutura do real por meio da lógica, da física, da ética, enfim, da filosofia, libertam-se das falsas opiniões que os levam a temer a morte e os deuses, as crenças. Então, Epícoro, ele envia suas saudações a Meneceu. Então ele começa realmente escrevendo essa carta, ensinando, é como se ele estivesse entregando seus ensinamentos a Meneceu por meio dessa carta. Então, acredito que foram 9 apontamentos que eu coloquei aqui. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Então aqui ele fala sobre a questão da juventude e da velhice, enquanto uns acham que são jovens, acham que são imaturos, e outros que são velhos acham que já passou o tempo de tentar coisas novas ou aproveitar a vida ainda, não é? Então, toda a carta de Meneceu, ele fala de uma felicidade, mas de pontos diferentes, mas sempre sobre a felicidade. É muito interessante. Desse modo, a filosofia é útil, tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer, através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem, poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. Então ele também aborda a questão da ansiedade do mundo, a ansiedade do jovem. O jovem que tem medo de viver, que tem medo do amanhã. Então ele fala o quanto a filosofia, e quando eu falo filosofia, eu estou falando do conhecimento, eu estou me referindo a conhecimento. Possa ser que Epícoro não esteja falando filosofia referindo-se ao conhecimento, mas quando eu falo filosofia, eu estou falando do aprender, do conhecer, da ética e de outras questões, né? Eu li essa carta, eu li num livro de vocês e fui procurar ela completa na internet, e vocês acham em PDF se vocês forem procurar. Então, para os jovens poderem envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir, sem sentir medo da morte, da dor, de ficar sozinho e tudo mais, essas coisas, né, que atormentam a cabeça de um jovem, de alguns, né, não de todos. Outro apontamento que eu peguei foi: é necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que sempre transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz.
Então, assim, mais uma vez ele fala sobre felicidade, que deveremos cuidar dessas coisas que nos trazem felicidade. E para cuidar, precisamos reconhecer que coisas são elas. Quais são as coisas que trazem felicidade nesse momento? Quais são as coisas que trazem felicidade nesse momento, né? Então a gente precisa abrir os olhos para perceber à nossa volta quais são as coisas que trazem angústia e quais são as coisas que nos trazem felicidade. Para que essas coisas que nos trazem felicidade a gente queira estar perto, porque sem ela tudo fazemos para alcançá-la. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Então a morte não é nada. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhes tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Então, quando a gente percebe que a morte não é nada, a morte é realmente nada para me atormentar, a gente percebe que a vida não é efêmera e a gente elimina o desejo da imortalidade, porque quando a gente a gente enxerga a vida, né, como a morte, como é que eu posso dizer, né, como acabar. Deixa eu explicar aqui para vocês o que é que ele quis dizer com isso. Então, enquanto a gente deseja essa imortalidade, a gente acrescentando anos à vida, essa imortalidade dos deuses, a vida acaba ficando efêmera, sem sentido, porque a minha vida vai se tornando passageira, cada dia se tornando um dia de uma vida sem limite. Então, a vida ela não se torna mais efêmera quando eu percebo que a minha vida é a minha vida, eu só tenho ela para viver. Então, é isso que eu acredito que ele quer passar para nós aqui. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada terrível em deixar de viver. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. Então a gente percebe que não há nada terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. É a pessoa que fica esperando a morte, que fica esperando esse momento, não ri, não sai, não se diverte. Aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se já tivesse por vir, com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Então, ele mais uma vez, ele dá uma lição para nós ansiosos, falando sobre essa espera do futuro, porque não somos obrigados a esperá-lo, como se estivesse por vir com toda certeza. E nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Ele está vindo, não agora, mas está vindo. Consideremos também que dentre os desejos há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda, para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo, para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastar da dor e do medo. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. Veja só, Epícoro, um filósofo, colocando algo acima da própria filosofia, a prudência. É dela que originam todas as demais virtudes.
É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. E que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não fez nada ao acaso, nem algo incerto. O sábio não crê que ela proporcione aos homens nem o bem ou nem o mal, que seja fundamental para uma vida feliz, mas sim que dela pode surgir o início de grandes bens e grandes males. Então, gente, o que vocês acharam da carta sobre felicidade amanheceu? É muito interessante. Eu vou pedir para que vocês leiam essa carta. Ela é muito legal. Realmente é um entendimento graciosíssimo. Essa carta está bastante resumida no livro de vocês. Ela é bem maior. Ela é de umas 6 páginas no formato de Word. Aqui tem apenas alguns parágrafos com algumas imagens, por isso que dá 3 páginas. E tem outras coisas que eu queria falar para vocês, muito mais coisas realmente, que eu queria abordar com vocês. É uma carta grandiosíssima. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que sejam prudentes em toda a vida de vocês. Carreguem esse ensinamento grandioso, tá bom? Até a próxima aula, gente. Atividade, eu vou deixar a página 30 e 31, pra gente terminar essa unidade, tá bom? Até mais.